Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também, Sr. Deputado Inês Medeiros, pelas questões que coloca. Ó, Sr. Deputado, a estratégia maléfica, essas palavras são suas, e se o Sr. Deputado entende qualificar assim a estratégia do Governo, não sou eu que lhe vou travar a avaliação. Agora, Sr. Deputado, nós no PCP nós não fazemos avaliações se as estratégias são maléficas ou se deixam de ser. Elas são opções políticas e o que é preciso é que quem as toma as assuma. E era isso que era importante o Partido Socialista fazer. Era importante que o Partido Socialista assumisse de uma vez por todas que não concorda com as responsabilidades que o Estado deve ter na definição da política cultural. Que o Partido Socialista não concorda com o texto da Constituição que responsabiliza o Estado pela garantia a todos os cidadãos do acesso à fruição e à criação cultural. Porque se o Partido Socialista assumisse isso, mais facilmente as pessoas podiam também fazer as suas opções políticas em todos os momentos, incluindo o do voto. Senhora Deputada, fez aqui uma afirmação relativamente à transferência dos centros de decisão para as autarquias. Vou-lhe dar um exemplo daquilo que significa para o Partido Socialista transferência de centros de decisão e transferência de responsabilidades para as autarquias. E dou-lhe o exemplo com o Centro Dramático de Évora, o Sendrev. O Sendrev tem, este ano, 2011, pela via do Ministério da Cultura, um corte de 70 mil euros no seu orçamento. 70 mil euros correspondentes aos 23%. Mas há mais. É que a gestão socialista da autarquia de Évora tem em dívida para com o Sendrev 130 mil euros, Sra. Deputada. E, portanto, esta perspectiva que o Partido Socialista tem de transferência de responsabilidades e de competências para as autarquias é depois esta. É que nem as autarquias têm meios para fazer face às responsabilidades que lhes são transferidas, nem parece que o Partido Socialista, na gestão das autarquias, tem a intenção de cumprir os compromissos que assume. E, portanto, quando a Sra. Deputada fala nisso, era bom que visse exatamente qual é a prática em relação à transferência de competências, qual é a prática das autarquias de gestão socialista em relação ao cumprimento dos seus compromissos. Sra. Deputada, o PCP é contra a descentralização. A Sra. Deputada não deve conhecer o movimento de descentralização teatral, por exemplo, logo após o 25 de Abril, e deve desconhecer por completo aquilo que foi o contributo do PCP, enquanto partido, e obviamente de muitos militantes do PCP, para que esse fenómeno de descentralização ocorresse. Dou aqui particular relevo, se me permite, ao meu camarada falecido recentemente, Mário Barradas, que muito contribuiu para que o fenómeno da descentralização cultural fosse de facto uma realidade, não só do ponto de vista político, mas com o empenhamento de todos aqueles que são os verdadeiros fazedores da cultura portuguesa, os criadores, os artistas, os técnicos, todos aqueles que estão envolvidos no processo de criação artística. E, portanto, o senhor está a dizer que o PCP está contra a descentralização cultural, é não conhecer a realidade, é procurar ocultar aquilo que são as opções políticas deste partido. E para terminar, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Medeiros, aquilo que é preciso é que haja opções que são feitas e que são assumidas. Se o Partido Socialista quisesse, de facto, inverter o rumo da sua orientação política, vou-lhe dar só este exemplo das possibilidades que tinha à sua frente. Se o Partido Socialista tivesse aprovado na Assembleia da República a proposta que o PCP apresentou para a tributação dos dividendos que foram distribuídos antecipadamente pelos grandes grupos económicos, só com o imposto cobrado à PT pela distribuição antecipada de dividendos, o Estado arrecadava um valor igual àquele que é o orçamento do Ministério da Cultura. Portanto, veja a desvalorização a que os senhores votam as políticas culturais e veja um exemplo concreto de como podiam facilmente inverter o rumo.